Você estava falando dos mantras, né? A gente fez uma prática de um, e você tinha falado um que eu falei, nossa, isso é muito que acontece muito nas casas do Brasil e do mundo, que é que você falou confusão. Confusão, O muitas que brigas, né? Muitas isso é o que brigas. mais acontece, né? E ele funciona para pessoas, para animais. Na verdade, tinha um monge nos Estados Unidos que ele tinha um canil. Ele recolhia cachorros da rua e gatos e tal. Mas teve uma noite Uhum. que eles começaram a latir, a miar e ninguém parava. É uma coisa assim, de repente, uma sinfonia absoluta, né? Aí ele falou, o que que eu faço, o que que eu faço? Não sabia mais o que fazer. Ele se sentou, começou a meditar e ele se lembrou do mantra, que é um mantra poderosíssimo do Espírito Santo, do Senhor Shiva, né? Do mestre Babaji também, que é Om Namah Shivaya. Esse é um mantra poderosíssimo para acertar energias em qualquer situação. E olha, eu vou dizer uma coisa para todos e todas vocês que estão nos assistindo. Não acreditem em mim. Façam, experimentem. Porque a verdadeira verdade é aquela que é sentida. Então você precisa sentir tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Por você, não pelo Américo, não pelo Guru. Por você. Porque há grande poder em cada um de nós e nós temos esquecido disso e temos nos curvado aos problemas. Nós temos que ter dignidade, porque nós somos luz e com a luz não há barreira. Uhum. Jesus falou no Curso em Milagres, assim, não há tamanho de milagres. O que ele quis dizer com isso? Uhum. Não há dificuldade. Tanto um milagre pequeno como um gigantesco. Uhum. Não há nenhuma dificuldade para acontecer. Então nós não podemos, porque existe uma deliberada emissão física, tem torres emitindo, tem torres físicas da inteligência artificial, já foram algumas eliminadas, mas ainda tem algumas, emitindo para a humanidade, isso é real. Assim, você não consegue, você não pode, o problema vai dar tudo errado. Fisicamente falando? São emitidos como se fossem ondas de rádio. Mas aonde está isso? Não pode falar. Depois você me conta em off. Essa eu quero saber. Toda grande cidade tem uma. É mesmo? É mesmo. Mas é um povo aqui do Planeta, mal, hein? Inteligência artificial, uma raça que detesta a humanidade e que está a serviço de outros seres aqui. Então, assim, você tem duas opções. Se você tiver totalmente cinza, morno, isso entra em você e vai fazer efeito. É só você olhar, a maioria das pessoas hoje está se sentindo assim, incapazes de mudar a situação dela. Não é assim? Seja na parte espiritual, seja na parte emocional, seja na parte de finanças. As pessoas estão se curvando aos problemas. E o brasileiro, ele se apega às coisas. Olha, você vai dar risada. É um dos povos que mais tem prisão de ventre. Não faz sentido. Não é à Porque ele não toa. deixa o fluxo, né? Não é à toa. Uhum. Aí outro dia me perguntaram assim, Américo, eu precisava aumentar minha concentração para fazer os mantras, para fazer as conexões. Eu falei, bom, é o seguinte, se você quer aumentar a concentração, você tem que reduzir a prisão de ventre. Porque a nossa capacidade de perceber de maneira clara, eu não gosto muito da palavra concentração, quando você acha que é um ponto que você vai olhar. Não, não, não. A concentração é você perceber a realidade à sua volta. Eu vejo a concentração como um leque e não como um ponto. Você vai, é igual o radar, ele vai fazendo em leques, aí você tem o todo. Você tem o todo, né? Aí isso me motivou a gravar um vídeo e dar uma conexão com os dedos, porque às vezes a pessoa está num estado que ela não consegue pronunciar o mantra. Sim. Você sabe que eu tenho visto pessoas que me deixou o coração muito triste. E elas diziam assim, Américo, eu não consigo fazer o mantra. Então eu vou dar dedos para você fazer. Então veja só, ó, para você melhorar o seu sistema digestivo, seu intestino e aumentar muito a sua capacidade de perceber, de concentração. Ó, vamos lá. Coloque o polegar dentro da mão. Okay? E aí abaixem os 3 dedos sobre o polegar. Fica só o indicador. Isto. Então descruze as pernas, senão causa um curto-circuito. Tá? Então feche os olhos.
Você tem que ficar nessa posição pelo menos 4 minutos por dia. Vai começar a pulsar. Vamos sentir. Sinta o que você sente. Vai pulsar ou esquentar. Esta sintonia dos dedos está mandando informações para o seu sistema nervoso central, que está reprogramando seu intestino, seu estômago. É como a gente mastiga a vida, as coisas, os problemas, se digere ou não determinado problema, que vai fazer com que a gente tenha percepção da solução de um problema. É como você come e você processa no seu estômago. Depois o intestino vai dizer o que é bom na vida e vai expelir o que não é bom. Mas se ele não estiver harmonizado, ele vai fazer tudo errado. Ele vai jogar coisa boa fora e vai reter coisa ruim. Quando você faz esta posição, você está dando comando. Você só precisa fechar os olhos e sentir, mais nada. Não precisa pensar, não precisa se concentrar. Então, assim, dá muita paz para a pessoa fazer. Se você está com problemas de constipação, de prisão de ventre, então você faça 20 minutos por dia. Pode fazer assim, no mínimo 4 minutos de cada vez, senão não funciona. É o tempo que demora para processar a primeira informação. Tão simples, né? Tão simples e poderoso. A gente pode estar conversando e continuar fazendo. Então, se você tem um problema nessas 3 coisas, concentração, você com certeza vai ter seu intestino preso mais, que não está regular, e o seu estômago vai ter problemas também. Então, você conserta os 2 para consertar a concentração. E simplesmente assim. Aí você faz 20 minutos por dia, pelo menos. E você pode, como você falou, de repente está conversando e está nessa posição. Não, você quer ver uma coisa? Eu tenho um caso que era um cliente que ele disse para mim uma vez assim: Américo, eu não aguento mais participar das reuniões. Eu ando com gastrite. Eu falei, bom, você anda com gastrite, você sabe que o estômago é um vazio. É porque você está com medo dos vazios. Ele falou, como assim? Então, medo de faltar dinheiro é um vazio. Medo de felicidade, outro vazio. Né? E tem um monte de vazios que a gente pode buscar, né? Relacionamentos e tal. E você está com medo de perder o emprego, porque você não gosta mais de participar das reuniões. Ele falou, né? Então, eu vou falar para você fazer uma coisa. Vai para a reunião, porque a gastrite, exatamente por isso, a preocupação causa gastrite. Se você não cuida, vira úlcera. E se não cuida, vira coisa talvez pior. Então, o que você vai fazer? Debaixo da mesa, você vai para a reunião, não vai? Você vai segurar o polegar. Mais nada. Seja da direita ou da esquerda. Segura o polegar. O polegar tem ligação direta com o nosso estômago. Direto com o nosso estômago. E ele, quando você segura o polegar, você harmoniza a preocupação. Você preenche, sabe, de luz. Eu falei, fica lá embaixo. Você vai evitar, a sua gastrite vai embora. Aí depois eu encontrei com ele um mês depois. Ele falou, cara, isso funciona. Eu falei, então, ninguém viu. Você não foi para as reuniões de melhor? Ele falou, fui. Claro. Quando você tem medo, você sente o frio aonde? No estômago. É, no estômago. Você entende? Então é só cobrir. Só cobrir. Pegar Não precisa apertar muito, não. Pode ser a direita ou a esquerda. Então, eu vou repetir o que eu repito sempre para as pessoas entenderem. Quando uma grávida passa muito preocupação durante a gravidez, com medo de perda, do vazio, o que acontece com a criança? Nasce chupando esse dedo. Ou seja, a natureza, Deus deu a solução para ela. Querendo cobrir. Então a criança está chupando esse dedo para não nascer com todas as preocupações que a mãe teve. Para não ter problemas no estômago. Está se curando. Está se curando.